Saudações, senhoras e senhores, hoje vou falar sobre a origem da dívida brasileira, né? Que Vossa Excelência, né, o presidente da República, não sabe dizer a origem, né? Pra gente conversar sobre isso, tem que ser bem rápido, né, que só tenho 4 minutos aqui, a gente tem que voltar lá para a década de 50, né, quando o JK resolveu criar a cidade, né, de Brasília, né, criar ali o Distrito Federal, né? E aí o Brasil não tinha dinheiro, né? O que a gente fez? Imprimimos moeda adoidadamente. Isso gerou inflação. Naquela época a inflação já era alta, tá? Já tinha aí, saindo de um dígito para dois dígitos já era algo alto. E você não tinha meta de inflação porque você não tinha Banco Central. O Banco Central foi criado em meados do regime militar, né? E emendando com o regime militar, embora nós temos uma inflação alta com o governo JK, ela não foi tão alta assim, é, comparado ao regime militar. O regime militar praticou políticas, enfim, é, políticas assim horrorosas, né? Se é que eu posso colocar assim, políticas horrorosas no sentido de gastar o que você não tem, né? E eles fizeram como? Bom, eles pegaram empréstimos, naquela época estava na moda isso, né? Pegar empréstimo a juros flutuantes, né? E na moeda de reserva, ou seja, em dólar, que a moeda de reserva era o dólar. Então, pegaram esse empréstimo, né? Não lembro se foi com o FMI, se foi com o Banco Mundial, enfim, foi com alguma instituição dentre essas duas, creio que tenha sido com o FMI, tá? Então o Brasil foi lá, pegou um empréstimo, né, a juros flutuantes, teve o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, e aí o governo dos Estados Unidos fez o que? Subiu esses juros. E como esses bancos eles atendem, né, por seguir a taxa de juros que o governo impõe, em todo lugar do mundo é isso, né? É assim, porque o Banco Central vai lá, define uma taxa de juros e os bancos, né, se submetem à política do Banco Central. É assim que funciona, em todo lugar do mundo. Então, os bancos que emprestavam dinheiro a países, né, iam lá e acompanhavam essa taxa. Essa taxa subia junto. E aí, daí já teve, né, a primeira... Essa já é a origem, né, da dívida externa brasileira. É a origem da dívida externa. A origem da dívida interna brasileira é um pouco complexo. Porque veja bem, se você pegar no governo Lula, né, Lula sempre disse: não, companheiro, nós acabamos com a dívida externa, nós pagamos a dívida externa, companheiro. Perdão a minha imitação horrível do Lula aqui, mas ele disse que pagou a dívida externa. Fazendo o quê? Dívida interna. Vocês entenderam a ideia? Olha, eu não gosto do governo Bolsonaro, não gosto do governo Lula. Enfim, pelo menos o governo Lula, eu posso dizer que o primeiro governo Lula foi um governo arrumadinho, porém foi um governo muito austero, né? Muita gente fala: ah, o Lula é de esquerda. Olha, dependendo do contexto, pelo menos na política econômica do governo Lula 1, foi uma política muito de direita, austera. O Banco Central praticando juros acima de dois dígitos, praticando juros acima de 20%. Isso é uma política que, a meu ver, é uma política ali totalmente austera, né? Ao meu ver, não, ela é austera. Comparado aos padrões atuais, que a Selic está em 2%, naquela época estava em 45%. A contração imediata de dinheiro da economia. Estavam tirando dinheiro da economia. Para quê? Para valorizar a moeda. Funcionou? Funcionou. Gerou bastante desemprego, né? Logo depois o desemprego caiu. Tivemos as menores taxas de desemprego, né? E foi um ponto positivo. Só que aí já temos aí duas dívidas, a origem da dívida externa e da dívida interna. Juntando as duas, nós temos a dívida pública, certo? E, pois bem, ainda não falando de FHC, porque a FHC privatizou algumas estatais, né? A dívida ela já estava estourando, né? Naquela época. A dívida já estava estourando um pouco. Só que em relação à porcentagem do PIB, não estava algo tão alarmante, né? Aí depois foi o governo Lula 1, que disse que pagou a dívida externa, né? Só que criando dívida interna. Então naquela época já vinha definhando daí. Então, senhor presidente, essa é a origem de duas dívidas aí, a dívida interna e a dívida externa. E claro, a dívida interna só se agravou agora nesse período de crédito farto na economia, né? Então, isso só se agravou. Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise. Muito obrigado a todos que acompanham aqui o canal. E é isso. Fé. Que um dia esse país vai melhorar.